Aprender com a palavra de Deus, tá? Lucas capítulo 18. A palavra do Senhor diz aqui para nós no versículo 1. Título da mensagem: Fé e oração, né? Então, Lucas capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor diz o seguinte para nós. Ele diz: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A parábola, irmão, ela retrata o cotidiano, né? Aquilo do dia a dia. Ela é uma simbologia daquilo que deveria acontecer no dia a dia. E Deus mostra para nós que eu e você temos um dever de orar sempre e nunca desfalecer. A gente não pode, meus irmãos, de maneira nenhuma, fechar o canal com o Senhor nosso Deus. Por que não? A palavra do Senhor diz lá em Ezequiel 22, no versículo 30. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. O Senhor declara que: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então Deus espera, irmão, nos achar no momento que for necessário para que a gente interceda, né? Para que a gente se coloque nessa brecha, para que a gente se coloque com aquele que é o mediador entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus Cristo. É importante que nós entendamos, né? Vamos lá para Tiago, capítulo 5, versículo 16, 17. Vamos ver aqui, tá? Tiago 5, 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que saieis. A oração feita por um justo pode muito em quê? Em seus efeitos. Aí ele diz no versículo 17 e 18 um exemplo maravilhoso, né, de Elias. Ele declara: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que Deus quer dizer com isso? Que Elias era igual a mim e a você. Tinha as limitações como nós temos, né? Mas o que Elias fez? E orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Versículo 18, por favor. O que aconteceu? E outra vez, e orou outra vez, e o céu deu chuva à terra, produziu seu fruto. Então Deus mostra, irmão, que qualquer um de nós que abrirmos nosso coração e orarmos, Deus está pronto para nos ouvir. É importante, Jeremias fala sobre isso. Jeremias 29, versículo 11, 12, 13 e 14, ele fala bem a respeito disso. Ele diz, em primeiro lugar, o seguinte, Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que o quê? Que esperais. O versículo 12, ele diz: Então me invocareis, ireis, orareis a mim e eu vos o quê? Ouvirei. Ele diz no versículo 13, o que é que ele diz? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de quê? De todo o vosso, que, irmão, coração. Versículo 14, ele continua dizendo o seguinte: E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos o que? Transportei. O que é que a oração faz? A oração transforma a vida, a oração muda fato, muda as situações. Então Deus está mostrando, irmão, dessa obrigação que nós temos. Marcos 11, no versículo 24, depois do Senhor Jesus ter ensinado, né, os 5 passos da vitória, ele diz: Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e o que, irmão? Pelo-eis. Então tudo está naquilo que você crê, naquilo que você acredita, naquilo que você confia. Vamos voltar lá ao fato, né, de Lucas 18, do dever, versículo 1, do dever de orar sempre sem desfalecer. A gente não pode, meus irmãos, se amedrontar diante das lutas, das dificuldades, dos problemas, das ansiedades, das tribulações,
A gente precisa perseverar em oração, né? Então ele declara que nós temos um dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí ele continua dizendo no versículo 2, né? Ele começa a dar um exemplo. O próprio Senhor Jesus, ele diz, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Então nós estamos vendo aqui um homem que se colocava como o próprio Deus, né? Um homem que não temia a Deus e não respeitava homens. Esse homem achava que ele estava acima das outras pessoas, ele era uma classe especial. Mas o que é que Deus mostra aqui para nós? Versículo 3. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Então aqui já mostra uma pessoa, irmão, desamparada. Uma pessoa que é viúva. Ela tinha o seu marido, que era o cabeça, agora deixou de ter. Então é uma pessoa desamparada, é uma pessoa frágil. Mas o que é que Deus diz? Eu não vou entrar nesse pormenor, né? Mas se você ler principalmente o livro os 5 livros da lei, o Pentateuco, que também está ali em Deuteronômio, você vai ver que a classe de viúva é uma classe que Deus o guarda, né? É o órfão, é a viúva, é o estrangeiro. Deus ali protege, o próprio Deus protege. Mas vamos aqui. Aqui para nós, como seres humanos, a gente vê uma fragilidade. Ia ter com ele quem? Com um juiz que se achava de uma classe superior, dizendo, faze-me justiça contra o meu, que irmão? Adversário. Então, ela precisava daquele juiz para que equilibrasse a situação, porque ela tinha um adversário, e aparentemente o adversário estava sendo superior a ela, tinha uma condição melhor do que a dela. Então ela pedia a esse juiz que igualasse a situação, que fizesse a ela o que, irmãos? A justiça, que fizesse a ela o que era correto. Só que, versículo 4, a palavra do Senhor diz, e por algum tempo não quis, né? Então, por mais ela pedir, o juiz não deu ouvido a ela, né? A situação dela ficou na mesma, não mudava a situação, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, versículo 5, por favor. Todavia, como esta viúva me, o que, amados, molesta, hei de fazer-lhe o que, queridos? Justiça. Então, o que é que Jesus aqui está mostrando? A importunação. E a gente tem que importunar, irmão, o que é errado. A gente não pode permitir. A parábola diz, versículo 1, por favor, tá? Versículo 1, o dever de quê? De orar, sem nunca o quê, irmão? Desfalecer. Então nós estamos vendo aqui que essa mulher não desfaleceu. Essa mulher estava sempre o quê, irmão? Perseverando. O que é que o Senhor diz para nós em Romanos capítulo 12, versículo 12? Alguém lembra? Vamos ver aqui na tela. Romanos capítulo 12, versículo 12, a palavra do Senhor diz, Romanos 12, 12. Romanos 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, mas o que, meus irmãos? Perseverai na oração. E é o que essa viúva fez. E é o que Deus espera, irmão, que eu e você faça. Uma perseverança. Que a gente não desista, que a gente continue firme com o nosso alvo, com a nossa meta, com o nosso objetivo. No caso, hoje nós estamos na reunião de quarta-feira, reunião essa que nós estamos aqui orando por todos os nossos familiares. Nós queremos a salvação da nossa, o que, irmão? Família. Então, nós temos que perseverar. Nós temos uma promessa. Nós temos algo que Deus nos mostra e a gente tem que perseverar no Senhor, entendendo, compreendendo que o Senhor nosso Deus, Ele é e Ele está conosco para nos dar vitória. E a gente tem que perseverar, porque 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, a palavra do Senhor diz para nós o seguinte, 1 Timóteo 5, versículo 8. Ele declara para nós o seguinte, por favor, obrigado. Mas,
Se alguém não tem cuidado de quem? Dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, observem bem, irmãos, que Deus mostra aqui que a nossa infidelidade, se nós deixarmos de cuidar daquele que é nosso. Nós vimos lá em Ezequiel que a gente tem que colocar na brecha de oração. Nós sabemos, meus irmãos, que os nossos familiares são pecadores. O que é que separa o homem de Deus? É o quê? É o pecado. Então, o pecado, irmão, faz com que aquele que rouba, aquele que mata, aquele que destrói, ele venha agir. Então, nós temos que estar na brecha, levantando um clamor de perdão. O que eu acho bonito, meus irmãos, é Neemias capítulo 2, por favor. Vamos lá para Neemias. Neemias, vamos voltar um pouco mais. Neemias capítulo 1. A gente vê aqui em Neemias capítulo 1 a má notícia chegando, né? Neemias fica antes de Jó, tá? Então, Neemias, versículo 1, versículo 2. Neemias 1, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. A gente vê aqui a má notícia chegando, né? Ele diz aqui, 2 e 3, por favor. Obrigado. Que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e os que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Versículo 3, por favor. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande o quê? Miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas a fogo. O versículo 4 mostra para a gente, irmãos, a atitude que Neemias teve. Neemias disse, e sucedeu que ouvindo eu essas coisas, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do que, irmão? Dos céus. O versículo 5 ele diz aqui para nós o seguinte, e disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 6, por favor. Ele diz, estejam, pois, atentos o que, meus irmãos? Os teus ouvidos. Então ele está dizendo aqui, eu vou orar, ouça a minha oração. E ele diz mais, e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite. Então observa bem a perseverança dele, tá? De dia e de noite. E o que é que ele diz mais? Pelos filhos de Israel. Observe bem que ele não estava orando só por ele. Ele estava orando pelos filhos de Israel, pela sua nação, pelo seu povo. Teus servos, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai, o que, irmão? Pecamos. Então, observem bem que ele assume o seu pecado. Ele assume, irmão, que ele era um pecador e que a família dele era um pecador. E ele vai mais falando, vai para o versículo 7, por favor. Versículo 7. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Versículo 8, por favor. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Agora preste atenção, versículo 9 e 10, ele diz, e vos convertereis a mim e guardarei os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenham escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Versículo 10, ele diz, estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Versículo 11, por favor. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Então Neemias ali, irmão, se colocou como um verdadeiro intercessor.
como aquele que reconheceu, em primeiro lugar, o seu pecado e o pecado do seu povo. Irmão, é isso que o Senhor Deus espera de cada um de nós. Deus espera que nós sejamos pessoas que nos coloquemos nessa brecha. Amados, nesse momento difícil, nesse momento que nós estamos vendo uma coisa inexplicável acontecendo, um vírus ceifando tantas pessoas, né? Nós precisamos nos colocar nessa brecha. Nós não podemos estar brincando. Nós temos que orar de dia, nós temos que orar de noite, nós temos que nos colocar, né? Davi mesmo declarava que o Senhor ia ouvir a voz dele, era ao meio-dia, era à tarde, era pela manhã. A gente vê, se você lê o livro de Daniel, Daniel era um homem que se colocava diante de Deus 3 vezes aos dias. E a oração é um diálogo, é uma conversa. Observem bem, irmão, a conversa franca. E o mais importante aqui, versículo 6, volta por favor, versículo 6, tá? Volta o versículo 6. O mais importante aqui é quando ele se coloca assumindo, né? Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço, o que é que ele fazia aqui, meus irmãos? Confissão. Vocês estão lembrados de João 1,9? Aquele que confessa e deixa, alcança do Senhor o quê? Misericórdia. Amém, meus amados? Provérbio declara que aquele que encobre a sua transgressão, nunca o quê? Prosperará. Então ele diz aqui que ele faz confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também ele não se deixa fora, tá? Ele não se acha melhor do que as outras pessoas. Também eu e a casa do meu pai, o que, amados? Pecamos. Versículo 7, ele continua. Ele não para só na casa do pai dele, não só nele. Ele estende mais. Ele diz, de todo nos o que, irmão? Corrompemos contra ti. E não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o que, irmão, teu servo. Então ele mostra aqui que o maior culpado eram eles mesmos, irmãos. E é isso que nós temos que entender. O que é que acontece com a minha família, com a sua família? O que é que acontece com a nossa família? Romanos 8, versículo 20, ele declara, ele mostra sobre isso. Romanos 8, versículo 20, ele declara, porque a criação ficou sujeita a quê? A vaidade. Não possua o que, irmão? Vontade, mas por causa do que o assujeitou. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, 25, 26, ele mostra, irmão, uma responsabilidade que eu e você temos que ter. 2 Timóteo 2, versículo 24, 25, 26, ele diz, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser o que, irmão? Manso para com quantos? Com todos, apto, pronto para o que? Ensinar, sofredor, olha que coisa, não é boa, né? Versículo 25, por favor. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, olha só, porventura Deus lhe dará o que? Arrependimento para conhecerem o que? A verdade. Agora preste atenção no versículo 26 e entenda a nossa batalha, a nossa luta que nós temos que travar. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade o que, irmão? Estão presos. Então, o que é que nós vimos naquele juiz? Era um juiz que não respeitava a quem? A Deus. Era um juiz que não respeitava a quem? Aos homens. Era um juiz claramente que ele estava preso no laço de quê, irmão? Do diabo. Então, voltando lá, por favor, Lucas 18, versículo 4, por favor. Em Lucas 18, versículo 4, a palavra diz, e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, versículo 5. Todavia, como esta viúva me molesta,
hei de fazer-lhe o que, irmão? Justiça. Então, o que é que Deus está ensinando a mim e a você? Perseverança. Incomodar. O mal tem que ser incomodado, irmãos. Nós não podemos dar trégua ao mal. Nós temos que insistir, perseverar, nós temos que lutar, nós temos que determinar, nós temos que exigir a saída de todo mal. Nós não podemos aceitar. A nossa batalha é uma batalha espiritual. Eu gosto sempre de mostrar para as pessoas 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 demonstra o que é a essência do ser humano. 1 Timóteo 4,4 diz, porque toda criatura, todo ser criado por Deus, é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Versículo 5. Aí ele cumprimenta, dizendo que, porque pela palavra de quem? De Deus. Nós estamos aqui na palavra. Amém, meus irmãos? E pela oração, o que é? Santificado. Então, eu e você estamos num ambiente de santificação. É por isso que em 1 Coríntios 7,14, ele declara que o marido santo santifica quem? A esposa, e por causa disso os filhos são o quê? Santo. Mas também ele declara que a esposa santa santifica quem? O marido. E por causa disso os filhos são o quê? Santos. Então, leve essa santidade para a sua vida e para a sua família. Seja uma pessoa, irmão, na verdadeira comunhão com Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Voltando lá, por favor. Lucas 18, versículo 5, por favor. Lucas 18, versículo 5. A palavra continua a nos falar e a nos dizer o seguinte. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe o que, irmão? Justiça. Para que, enfim, não volte em mim o que, irmão? Importune muito. Amém, irmãos? Então, aquela mulher importunava muito. Irmão, você tem que importunar muito o mal. O mal tem que sentir que você não é uma pessoa que faz um acordo. Isso me lembra, irmão, Eclesiastes 10, versículo 4. Vocês estão lembrados? De Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4. Põe aqui na tela, por favor. Eclesiastes 10, versículo 4, por favor. Levantando-se contra ti o espírito de quê, queridos? Do governador. O governador é aquele que quer dirigir a sua vida. É aquele que quer ditar as normas, as regras. Aquele que quer dizer o que você deve ou não fazer. Levantando contra você o espírito do governador, não, irmão, o teu lugar. Gálatas 5:1 declara que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se nós entramos pela porta, encontramos salvação, libertação e suprimento. Amém, irmãos? E conhecereis a verdade o que? Vos libertará. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a palavra do Senhor diz, tá? Porque o acordo é um remédio que aquieta grandes o que, irmão? Pecados. Você não pode fazer acordo com o diabo, meus irmãos. Você não pode aceitar que Satanás manobre a sua vida. Não aceite nada. Importune, lute. Amém, meus irmãos? Então, voltando lá, Lucas capítulo 18, versículo 5. Lucas 18, 5. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim volte e me importune, para que enfim não volte e me importune muito. Versículo 6, por favor, agora. E disse o Senhor, ouvi o que diz o que, irmão? O injusto juiz. Então, o Senhor estava mostrando para nós, Veja o que o injusto juiz terminou dizendo. A perseverança daquela mulher fez com que aquele que não temia a Deus, aquele que não respeitasse os homens, fizesse o que era correto. Irmão, a sua perseverança, a sua persistência, quebra as forças do mal, quebra os grilhões do inferno. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, eu, você, nós não estamos no lado da derrota.
eu e você estamos do lado da vitória. E é isso que você tem que colocar no seu coração. É você entender, por favor. Põe aqui na tela, primeira carta aos Coríntios 15, 57 e 58 de novo, por favor. Primeira carta aos Coríntios 15, versículo 57. A palavra do Senhor diz: mas, graças a quem? A Deus, que nos dá, olha só o que é que Deus dá para mim e para você. Olha o tempo do verbo dar, a vitória, através de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, preste atenção no versículo 58 para você entender o que ele fala no 57. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede o que, irmão? Firmes e o que? Constante. O que é constância? Perseverança. Amém, irmãos? Temos que ser perseverantes. Sempre abundantes. Onde? Na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você não está fazendo as coisas, irmão, por um Deus morto. Malaquias 3, versículo 16, ele declara algo muito importante que nós temos que aprender. Ele diz: então aqueles que temem ao Senhor falam com o seu companheiro, e o Senhor, que irmão, atenta e ouve. E a desistir, o que é que existe? Um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Irmão, se eu e você, se o ser humano tem capacidade de fazer um pendrive, de fazer um disco rígido, que armazena não sei quantos terabytes, né? E de imagem, de som, quanto mais o Senhor Deus, que nos criou, que nos formou, que soprou em nosso nariz no fôlego da vida, que fez essa complexidade que é o nosso cérebro, que nos dá a capacidade de lembrar o nosso nome, de lembrar as fisionomias, os locais que a gente vai, e por aí vai, né? Os estudos que nós fizemos e por aí vai. Então, irmãos, saiba disso. Voltando lá, por favor, Lucas 18, estamos no versículo 6. Lucas 18, versículo 6, a palavra do Senhor diz aqui para nós o seguinte: e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Versículo 7, olha Deus nos dando aqui uma verdade. Põe isso no seu coração, acredite. E Deus não fará o que, amados? Justiça aos seus o que? Escolhidos. Pastor, quem são os escolhidos? Eu e você. João 15, versículo 16, por favor. João 15, versículo 16, ele declara para nós o seguinte: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vos o que? Conceda. Então ponha isso no seu coração. O que o Senhor Deus mais quer é responder às suas o que, irmão? Orações. Entender isso. Agora, preste atenção. João 14, versículo 13 e 14, ele declara o seguinte. Ele vem nessa mesma linha aqui que acabou aqui o final, né? Que falou aqui em João 15, 16. E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado em quem? No Filho. Versículo 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o que, irmão? Eu farei. Aqui eu não vou entrar em detalhes do pedir, né? Que é o verbo grego aiteo, que quer dizer exigir, determinar, não em Deus, mas no maligno, para que largue o que é nosso. Afinal de contas, Efésios 1, versículo 3, já declara que eu e você, que todos nós, já somos o que? Abençoados com quantas bênçãos? Todas. Amém, meus irmãos? É essa fé que nós temos que ter no nosso coração. A gente tem que ter essa certeza. A gente precisa entender, irmão, que o maior é o que está em nós. E se Deus é por nós, irmão, quem é o que está contra nós?
Nós não podemos permitir que o diabo nos faça errar e pecar para que o inimigo tenha força sobre as nossas vidas. Nós não podemos permitir isso. Continuando a palavra do Senhor aqui, vamos voltar lá. Aliás, vamos para Efésios, capítulo 11, versículo 6. Efésios 11, 6. É importante você entender, né? O título da mensagem é Fé e Oração. Então, Efésios 6, meu amado, é Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Eu pensei em uma coisa e falei outra, né? Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sim. Ora, sem fé é impossível o quê, irmão? Agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Presta bem atenção neste detalhe. Não deixe o diabo enganar você. E que é galardoador dos que o buscam. Irmão, todos vocês que estão aqui na igreja buscando a Deus, Deus tem uma recompensa para você. Amém? Todos os irmãos que estão nos assistindo, nos acompanhando, Deus tem uma recompensa para eles. Porque Deus é galardoador daqueles que buscam Ele. Então, preste bem atenção, por favor, o que diz aqui o texto sagrado, voltando a Lucas 18, estamos no versículo 7. Lucas 18, 7. E Deus não fará o que, irmão? Justiça. Quem é a minha, quem é a sua, quem é a nossa justiça? Quem é? Jesus Cristo. Ele é que nos justifica diante de Deus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Preste atenção no detalhe, preste atenção, levanta a cabeça, olha aqui para a tela, que clamam a Ele, de quê? De dia e de noite. Raciocina, pensa, se coloca, olha para você. Acordei, clamei. Meio-dia, clamei. À tarde, clamei. À noite, clamei. Cada um se responda aí. Então, observem bem que Deus pergunta, que Ele vai responder àquele que clama a Ele de dia e de noite. E muitas vezes nos falta essa perseverança, essa fé. Essa fé, o que é que nós aprendemos lá em Hebreus 11, 6? Que Deus é recompensador daqueles que o quê, irmão? Que o busca. Se nós o buscamos, vamos ter recompensa. Olha o exemplo da viúva. Aparentemente uma pessoa frágil, mas uma pessoa forte. Porque uma pessoa que orou sem esmorecer. Uma pessoa que perseverou. E é isso que Deus espera, perseverança. E é isso que Deus quer de cada um de nós, que a gente persevere, que a gente verdadeiramente busque essa comunhão com Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Estão entendendo, meus queridos? Então, a palavra do Senhor diz que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Mas será que Deus é tardio? Deus não é tardio, meus irmãos. Deus vem na hora certa, no momento certo, naquilo que nós precisamos. Deus, irmão, Ele vê cada um de nós. Vamos lembrar daquela mulher cananeia? A mulher chegou até Jesus. Jesus, minha filha está miseravelmente o quê? Endemoniada. Jesus não deu nem bola para ela. Seguiu. Ela veio atrás gritando. Os discípulos disseram, despede-a. Ela vem gritando. Jesus disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de quem, irmão? Israel. Jesus falou a verdade. Ela chegou perto de Jesus, ela adorou-se a Jesus, disse, Senhor, socorre-me. Jesus disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, ser criado por Deus. Ela disse, ó Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus o que, irmão? Senhores. Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé, que seja feito como tu, o que, irmão, desejas. E desde aquela hora, a filha dela ficou o que, irmão? Sã. Meu amado, tudo vai acontecer conforme você deseja. Mas observem bem que Jesus foi trabalhando na mente, na alma, no corpo daquela mulher,
Cada vez que Jesus falava com aquela mulher, Jesus limpava ela. Então aquela mulher foi crescendo espiritualmente, até chegar ao ponto de receber a sua bênção, o seu milagre. Irmão, Deus não é tardio com nenhum de nós. No momento certo, na hora certa, o milagre vai o que, irmão? Acontecer. Por quê? Porque Deus não quer que o seu milagre transforme em maldição. Deus quer bênção. Quando eu prego a reunião de prosperidade, eu sempre falo para as pessoas, qual é a tua meta, qual é o teu objetivo? Digamos, o objetivo da pessoa é fazer um edifício com 100 andares. Ou seja, essa pessoa almeja algo muito grande, sim ou não, irmãos? Algo muito grande. Mas para ter algo muito grande é preciso ter um suporte maior. Uma coisa é você fazer uma casa, o alicerce é raso. Outra coisa é você fazer um edifício, o alicerce é profundo. Enquanto na casa, no instante você monta uma base, um edifício, você leva meses para fazer o que, irmão? Uma base. Porque a base tem que ser bem o que, irmão? Feita, sólida. Para que uma vez o edifício está de pé, as intempéries do tempo, o vento e outras coisas mais, os abalos, não derrube ele. Então, se você quer crescer muito, meu irmão, busque de Deus, se prepare, revista-te com o seu poder. Pai, eu quero fazer mais pelo Senhor. Busque mais de Deus, abra mais o coração, ore um pouco mais, se consagre um pouco mais, se envolva um pouco mais com a presença do Todo-Poderoso e você vai ver Deus mudar a sua vida, Deus te dá as condições. Então, a palavra do Senhor diz aqui para nós, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de quê? E de noite. Ainda que tardio para com eles, versículo 8, para nós terminarmos e orarmos, ele diz, digo-vos que depressa lhe fará o que, irmão? Justiça. Então, tudo que Deus quer é lhe fazer justiça. Tudo que Deus quer é lhe justificar. Agora, ele fala algo muito sério. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará o que, irmão? Fé na terra? Sem fé a gente já viu, é impossível o que, irmão? Agradar a Deus. Se a gente não tem fé, o milagre não, que, irmão? Acontece. E como é que a fé vem? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Vocês agora estão num ambiente de fé. Eu tenho certeza que a fé foi colocada no seu coração. Eu vou orar, eu vou clamar pelo poder de Deus. Eu vou pedir ao Senhor Deus que Ele passe a unção verdadeira na sua casa, na sua família, que Ele desça fogo dos céus e queime todo e qualquer mal que existir na sua casa, na sua família, e eu tenho certeza que Deus é conosco. Amém? Então os irmãos aqui da igreja fiquem de pé, os irmãos de casa se preparem, em nome de Jesus, e eu creio que o poder de Deus irá invadir. Pai, eu uno a minha fé com a fé desse homem, com a fé dessa mulher, com a fé dos amados, meu Pai, que estão através da nossa transmissão ao vivo. Eu peço o teu fogo, eu clamo o teu santo poder, eu repreendo toda e qualquer ação de Satanás, eu desligo toda e qualquer obra do inferno, eu determino que todo mal que houver na vida desse homem, dessa mulher, caia completamente por terra, seja completamente repreendido, seja completamente amarrado, acorrentado, desligado, quebrado e paralisado. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço o teu santo poder, eu peço a unção poderosa na vida deste homem, desta mulher. Eu clamo a unção que despedaça e quebra todos os grilhões do inferno, para despedaçar e para quebrar as amarras, as algemas, para despedaçar e quebrar todas as ações do inferno. Meu Deus, olha para esse homem, olha para essa vida, olha para este povo, meu Pai, que se coloca na tua presença. Eu clamo o teu fogo, eu clamo o teu poder, eu clamo a tua unção. Meu Deus, eu repreendo as ações de Satanás, eu desligo as ações do inferno, eu paraliso as doenças, as enfermidades, as infecções, as inflamações, eu repreendo esse espírito da morte, esse espírito do Covid, esse espírito de briga, de contenda, desavença, esse espírito da separação.
esse demônio que tem agido, irmãos, na vida desse homem, dessa mulher. Meu Deus, manifesta, Jesus, a tua glória. Jesus, manifesta o teu santo poder. Manifesta essa unção poderosa que despedaça e quebra todos os grilhões do inferno. Eu peço que o teu poder esteja sobre cada vida, que a tua unção esteja sobre cada pessoa. Que o Senhor possa, meu Pai, no nome de Jesus, transformar essas vidas. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo o teu fogo, o teu poder, a tua unção. Eu clamo, fecha a porta. Eu clamo o teu poder, Pai. Eu peço a tua unção, fecha a porta. Meu Deus, muito obrigado, meu Senhor. Vem com o teu fogo, vem com a tua unção, é do alto da cabeça até as plantas dos pés. Seja desligado, minha irmã, feche os olhos, minha irmã. Se concentra na palavra, não olha o que estão fazendo. Nós estamos preparando culto para você. E isso, a hora determina, exige a saída. É uma batalha, é uma guerra, é uma luta espiritual que você está travando agora. É o poder de Deus que está através da sua vida, da sua oração. É você, meu irmão, que tem que determinar, é você que tem que exigir, é você que tem que mandar o mal embora, é você que tem que mandar esse mal sair, essa obra do inferno cair por terra. Oh, meu Deus, passa, é do alto da cabeça até as plantas dos pés. Seja completamente repreendido, seja completamente, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, visita o marido, visita a esposa, visita o pai, visita a mãe, visita o filho, a filha, o irmão, a irmã, visita o tio, a tia, o primo, a prima, o sobrinho, a sobrinha, visita o neto, a neta, o avô, a avó, visita o cunhado, a cunhada, o sogro, a sogra, o genro, a nora. Meu Deus, eu peço o teu fogo, o teu poder. Meu Deus, se essa pessoa foi vítima, se essa família foi vítima de obra de macumba, de feitiçaria, de olho grande, de inveja, de trabalho feito e trabalho mandado, meu Deus, que caia por terra agora. Ah, meu Deus, se tal desemprego, amarração financeira, se essa família, meu Pai, está passando por uma situação difícil, a renda que ela tinha hoje não tem mais, meu Deus, eu repreendo esse espírito de miséria, eu repreendo esse tranca-rua do inferno, eu repreendo toda a ação do mal, esse espírito de prostituição que está nessa família, esse espírito de divórcio, eu desligo esse espírito de prostituição, eu desligo esse espírito de divórcio, esse espírito de separação, esse espírito de briga, de contenda. Oh, meu irmão, determina com fé a saída do mal. Você sabe a luta que está acontecendo na sua casa, na sua família, no seu casamento. Ou exige a saída da obra de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, de olho grande, de inveja. Peça o fogo de Deus, repreenda essa dor, a causa da dor, repreenda essa doença, a causa da doença, repreenda o nervosismo, a aflição, a angústia, a tristeza, repreenda a mágoa, o ódio, o ressentimento, a ira, a cólera. Determine a saída de todo mal, exija que tudo aquilo que se levanta para roubar você e a sua família, para matar você e a sua família, para destruir você e a sua família, que caia por terra agora, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Exija toda a obra do inferno, determina que toda a ação do diabo, que toda a ação do inferno, isso, meu irmão, ora com fé, meu irmão, determinando e exigindo a saída de todo mal. Meu Deus, desça fogo dos céus, queimando toda a obra do inferno. Jesus, desça fogo dos céus, paralisando as ações de Satanás, neutralizando o trabalho feito, o trabalho mandado. Oh, meu Deus, eu uno a minha fé com a fé desse homem, eu uno a minha fé com a fé dessa mulher. A tua palavra diz: o que dois ligar aqui na terra se é ligado nos céus, mas o que dois desligar se é desligado. E nós ligamos a bênção, a salvação, a libertação, a transformação, e nós desligamos a influência do diabo, nós desligamos a obra de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, de olho grande, de inveja, trabalho feito, trabalho mandado. Oh, meu Deus, restaura, abençoa, edifica, santifica, vem com a transformação nessas vidas. Pai, eu clamo a tua bênção, determinando e exigindo que todo e qualquer mal na vida desse homem, dessa mulher, na família desse homem, dessa mulher, aonde houver um familiar dessas pessoas, se existir qualquer tipo de mal, em o nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus, saiam e não volte nunca mais. Pai, sobre o teu povo seja a tua bênção,
Que o Senhor possa abençoar cada vida. Oh, meu Pai, que o óleo da alegria, que o óleo, a unção poderosa do Senhor, visite cada casa, cada família aqui representada. Que o Senhor possa abençoar grandemente e poderosamente. Meu Deus, eu peço a tua unção, eu peço a manifestação da tua glória, eu peço que a tua luz brilhe em cada coração, em o nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Os irmãos aqui da igreja podem sentar. Daqui a pouco eu vou mandar entregar para vocês, tá, esse azeite, para que você possa se ungir a sua casa. Deixa eu terminar aqui com os amigos de casa e já eu termino com vocês aqui hoje, tá, meus irmãos? Presta bem atenção. Eu vou dar para vocês as contas da nossa igreja, vou dar o CNPJ. As contas que eu vou dar para vocês, irmãos, ela começa pelo Bradesco, depois Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Santander e depois as lotéricas. Tá? Mas se você é aquela pessoa que tem um banco digital e quer transferir o seu banco, não é um desses 5 que eu falei, então você precisa do CNPJ, porque entre bancos da mesma bandeira não precisa do CNPJ, mas na hora que você vai fazer bancos de bandeira diferente, nós precisamos do CNPJ. E queridos, como diz o nosso missionário, nós estamos aguardando, esperando o verdadeiro milagre que aconteça até a próxima sexta-feira, para que nós possamos honrar os compromissos, tá, que nós temos pelo Brasil e pelo mundo, em nome de Jesus. Então preste atenção, sempre a doação vai ser no nome da Igreja Internacional da Graça de Deus. E o CNPJ da nossa igreja é o 3090-902-803, aí 0001, dígito 00. Então, repetindo, é o 902 803 0001, dígito 00. O primeiro banco é o Bradesco. A agência do Bradesco é a 33 78. A conta corrente da agência do Bradesco é 5151238238, dígito 9. 238, dígito 9. O próximo banco é o Banco do Brasil. A agência é 0472. 0472. A conta corrente do Banco do Brasil é 56 098, dígito 7. 56098, dígito 7. A próxima conta é da Caixa Econômica Federal. Então, a agência é 0221, operação é 003, operação 003, e a conta corrente é 7727, dígito 5. 77 26 27, dígito 5. Itaú é o próximo banco. 0406. E a conta corrente é 76526. 76526, e o dígito é o 3. E aí o próximo banco é o Santander. 3795.
A conta corrente do Santander 3795 é 013 013 00 013 00 23 23 92 92 e o dígito é o 4. Agora, lotérica, você pode ir em qualquer lotérica e declare que você quer fazer um depósito para o convênio, que é 30 91 20 65 65 30 30 91 91 20 20 65, tá? Então, essa oferta sai no nome do Show da Fé. Fazendo qualquer uma dessas doações, você pode mandar para nós pelo nosso WhatsApp, que também é telefone. Você pode fazer o seu pedido de oração, você pode fazer o seu pedido de visita online e você pode mandar a foto ou fazer a transferência, né, e mandar o papel da transferência, né, a transferência que você fez para o nosso aplicativo WhatsApp, que é o 3090, aliás, 81 é o DDD, tá? 81 DDD 3090 3300. 3090 3300. Meus queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que a paz do Senhor esteja em cada coração. A palavra do Senhor diz: 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vais ser atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Eu quero deixar para vocês aqui a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Que todos digam amém. Até a próxima sexta-feira, em nome de Jesus, estaremos pela manhã e o domingo também, tá? Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.